Escuta aqui uma coisa. Não desista. Você entrou aqui querendo desistir. Entenda uma coisa. O seu passado não te condena. Já foi feito algo novo. Talvez você esteja preso, achando que o seu passado está te condenando. Você já é livre. Você já é livre. Você só precisa se permitir a viver essa liberdade. Se permite a perdoar. Se permite a buscar. Talvez você tenha entrado aqui hoje, mas está falando sem alguém. Está ali com o coração preso. Se talvez essa pessoa só esteja esperando você ir até ela. O Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Talvez você pensou em suicídio. Oh, aleluia, Jesus. Você talvez tenha cansado porque você está aqui e seu filho está lá. Essa manhã eu estava vindo, que eu vi jovens chegando das noites, sentado, como o Joel me falou, Deus é perfeito. As coisas são encaixadas. E eu falei assim, há 12 anos atrás, eu estava nessa situação. E hoje eu estou indo liberar algo que o Senhor colocou dentro de mim. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos sentar um pouquinho? Pode sentar também. Edson. Aleluia. O tema dessa mensagem, nessa manhã, é um tema que me confrontou muito. Mas antes de eu entrar no tema, vamos fechar nossos olhos. Senhor, assuma o controle dessa manhã. Espírito Santo, tenha liberdade para sondar os corações, para sondar as mentes. E o Senhor me colocou aqui hoje por um motivo e por um propósito. Assuma o controle. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, eu busquei um tema de acordo com o que a gente tem vivido essa semana. Quem estava aqui na quinta-feira retrasada? Quem? Domingo. E o pastor, ele veio trazendo algumas mensagens e alguns temas. Eu vou falar disso. O tema dessa mensagem de hoje é: Deus está no controle. Permita-se. Permita-se. Gostaria que vocês abrissem comigo agora no Evangelho. Filipenses, por favor. 1:12. Amém? Essa passagem fala de uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve para os seus irmãos. Mas o que mais me tocou aqui, eu só vou ler esse versículo, é que quanto mais ele sofre, mais ele avança. Uau! Quanto mais eu sofro, mais eu avanço. Vamos ler? E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nos planos de Deus está tudo sob controle. Amém? E nos nossos planos?
Será que está sob controle? O que falta? Se eu sei que nos planos de Deus, tudo está sob controle. O pastor, no domingo, ele falou: domingo tu vai pregar. E de alguma forma eu já tinha esse tema na minha mente. Deus está no controle. Só que nessa semana nada estava no controle. É o que eu achava, ó. Se eu vou falar que Deus está no controle, nada está no controle, tudo sai. Que loucura é essa? E será que tudo está no controle mesmo? Eu brinquei até com a Cássia. Cássia está aqui. E Deus falava assim comigo: permita-se eu controlar a tua vida. A gente quer tudo na hora, a gente quer tudo no nosso tempo. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Quem sabe disso? Quem sabe disso? A Bíblia, ela é tão poderosa que ela nos dá referência de homens que viveram com fé. Mas o poder de Deus é tão imenso que por mais que a gente saiba quem era Saulo, ele não faz com que a gente lembre do passado dele, irmão. Porque antes de Paulo, ele era um matador de crente. Meu Deus! Talvez você esteja aqui hoje, talvez você ache que o seu passado está te condenando. E isso impede de você avançar. E o nosso pastor, ele trouxe 4 temas. E ele falou domingo passado que nós precisamos crescer, fazer escolhas e ter cuidado. A pergunta que eu faço essa manhã: de lá para cá, tomaram as escolhas certas? Vocês tiveram cuidado? E por que eu pergunto isso? Um belo dia, num domingo, pela noite, eu vim com a minha esposa não veio porque ela está em casa com a minha filha, e a gente ouviu uma palavra poderosa. Isso foi ano passado. E quando eu cheguei na minha casa, ela chorava. Mas chorava não é por conta da palavra, é por conta da vida. E aquilo me fez permitir e passar para ela assim: tudo que você ouviu hoje não fez sentido para você? Até aqui o Senhor tem cuidado? Às vezes a gente vai no domingo à igreja, recebe aquela palavra e não agarra, sabe? A gente não agarra aquilo que foi falado. E um dos temas que me chamou a atenção essa semana foi que ele falou das simples formas. Ele falou assim: não se descuide, desperte a sua fé. Quem estava aqui nesse culto? Deus está no controle, irmão. Ao tempo todo Deus está ali, fazendo você não se descuidar. Ao tempo todo Deus está falando: ei, desperte a sua fé. E naquele dia que eu falei assim com a minha esposa, ela despertou. Ela despertou. E nós oramos juntos. Você precisa despertar. Você precisa despertar. Saulo, ele era um perseguidor da igreja, por conta da parte religiosa. Mandavam ele matar os crentes, porque aqueles cristãos estavam levando o evangelho de Jesus de alguma forma. E ele estava lá, seguindo ordem, matando.
Mas teve um fim dessa matança. E aquele homem que estava matando, dias depois, tempos depois, estava profetizando, levando a palavra de Deus. A morte para Paulo era lucro. Lucro. Podemos dizer até que ele talvez preferia morrer logo para chegar lá no topo, mas talvez seria egoísmo. Alguns estudos vão dizer isso. Mas eu não quero falar de Paulo essa manhã. O diácono Joelmo, na quinta-feira, ele falou de abundância e bênção. E quando eu vejo essas conexões dos temas da semana, eu falo, Deus está no controle. Quem estava aqui quinta-feira? Quase ninguém estava aqui na quinta-feira. Algumas pessoas. Mas nós recebemos a unção do óleo. E foi profético. E ele falou algo poderoso. Ei, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tem destruído família, sim. A destruição, ela pega ali tanto a matança quanto o roubo, se torna um só. Mas ele tem feito isso nas nossas vidas. Talvez você esteja aqui hoje e a tua família esteja destruída. Mas a tua fé te trouxe aqui para resgatar. E você precisa se permitir resgatar. Eu poderia pegar e falar de Paulo e Pedro. Dois homens, dois profetas, que tiveram dificuldade. Um teve dificuldade de se converter. Eu me vejo às vezes, irmão, como Pedro, com dificuldade. Sabe? O fato de você andar com Jesus não significa que você é íntimo dele. Talvez você esteja aqui hoje andando com Jesus, mas talvez você ainda não seja íntimo. Porque Pedro, o André costuma dizer que o Pedro é rabugento, né? Né, diácono André? Talvez a gente tenha um pouquinho disso. Ser rabugento como Pedro. Porém, nada escapa da permissão e da vontade de Deus. E se eu sei que a vontade de Deus é soberana, e a soberania dele é absoluta, eu preciso dizer que quando Deus está no controle, nós temos que aceitar a serenidade das pancadas da vida. E serenidade é o equilíbrio emocional, o equilíbrio de si próprio, é mansidão, é domínio próprio. Precisamos, fala para o teu irmão, precisamos ter domínio próprio. Amém. O Joelmo, ele iniciou o culto falando de Jó, né? Eu falei assim, Senhor, eu vou pregar sobre Jó? Ou a conexão é muito boa do controle de Deus? Ou Deus está falando assim, Jorge, é isso. Tem famílias aqui dentro que estão despedaçadas. Antes de entrar em Jó, eu preciso falar um pouquinho de mim. Porque hoje eu olho para a Bíblia e eu falo de homens, de profetas que viveram coisas grandiosas, mas profetas que tiveram uma vida antes fracassada. Amém? E a gente olha para esses homens como referência. Eu tenho 36 anos. 36 anos.
Assumi minha idade, igreja, porque eu costumo falar que eu tenho 28. Assumi a idade, 36 anos. E a minha vida nunca foi tão fácil. Tudo que eu comecei a conquistar foi no suor. Quem aqui conquista no suor? Pô, nada vem assim, do nada? Não, é contigo, é no suor. Porque se eu te der fácil, ó, tu sai correndo. Não é assim? E a minha mãe, católica, meu pai, falecido pai, macumbeiro. Eu não presenciei muito, mas eu via meu pai na época. Estou voltando lá em 2002, meu pai fazendo algumas coisas. E eu vi aquilo. Eu tinha um cordão do São Jorge que meu pai tinha me dado. Eu andava com o cordão do São Jorge. E eu achava que aquilo era bom, porque eu via meu pai fazendo. Afinal, é meu pai. A gente vê, a gente busca referência. Eu via meu pai. E meu pai falava assim, ó, isso aqui, quando você precisar, é só falar com ele. Mas meu pai foi assassinado. Eu já falei isso aqui para alguns. Meu pai tomou 21 tiros no ano de 2002. Eu estava abraçado com meu pai nessa época. E Deus não permitiu. Lá atrás, quando eu não conhecia, Ele já tinha o controle da minha vida. E eu não tomei um tiro sequer. Talvez Deus já te deu um livramento aqui, você não faz noção. E talvez você esteja lembrando aí agora. Mas eu não tomei um tiro, eu ainda socorri meu pai. Eu vou acelerar. Eu socorri meu pai e o meu pai veio falecer. E a primeira coisa que meu pai perguntou quando eu socorri ele: você está bem? Tomou algum tiro? Rapaz, aí eu entendo o amor desse Deus. Meu pai está cheio de tiro, perguntando se eu sofri tiro. Se meu pai, que estava com 21 tiros no corpo, se preocupou comigo, imagine Deus com nós, com a gente. Tem coisas que a gente não entende. Mas meu pai veio a falecer. Meu pai veio a falecer. E eu fiquei aquele menino rebelde, revoltado. Eu lembro que meu pai, ele falava assim: Jorge, quando tu quiser acender alguma coisa, vai lá na rua, acende uma vela e pede fulano de tal. Eu cheguei a fazer isso, igreja. Estava tão difícil. Eu lembro que o pastor falou que ele andava armado, né? Eu também andei armado, igreja. Andei com a arma do meu pai. Eu pegava a 12 do meu pai e ficava brincando dentro de casa. A 12. Eu sei manusear uma 12. E eu ficava brincando, sem noção das coisas. Deus estava cuidando de mim. Ei, tem pessoas que Deus vai catando. Deus, essa manhã, Ele quer catar você. Ele vai catando pessoas, de alguma forma. Mas o tempo se passou e eu aprendi com a vida. Minha mãe veio me buscar para morar com ela. E minha mãe, ela católica, meu padrasto me deu uma assistência muito boa, só que eu já entrei numa família com meu irmão com 14 anos, eu tinha por volta já de 18, meu irmão com 14 anos já era drogado. Eu falava, meu Deus, onde eu estou? E de alguma forma, eu não queria viver com a minha mãe. Eu não queria estar naquele local. Porque meu irmão fumava maconha dentro do quarto. Meu irmão me oferecia maconha. O meu irmão, ele me oferecia loló, me oferecia tudo de ruim. E eu falava, eu não posso, porque eu preciso honrar o meu pai. Só que o meu pai não tem um histórico bom, meu pai era matador. Eu fui nascido e criado em Campo Grande, área de milícia.
assunto para frente. Mas Deus estava cuidando de mim. E eu morando com a minha mãe, eu recebi uma proposta do meu irmão. Aí, vamos roubar. Já que teu pai era o cara, vamos lá roubar. Tem uma situação assim. Bora! Cuidado com quem está dentro da sua casa. Às vezes as intenções parecem ser boas, mas não é. Se Deus não estiver no controle, você se perde. Eu fui com meu irmão naquele lugar. Só que no caminho, hoje eu tenho um entendimento que era o Espírito Santo. Ele falava assim: você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. E aquela voz vinha aqui. E quando eu cheguei no local, eu falei assim: toma aqui essa arma. Eu não nasci para isso. Eu simplesmente abandonei meu irmão e o outro amigo. E eles falaram assim: você está correndo? Eu falei: tô. Eu desci uma rua e parei no primeiro ponto de ônibus. A passagem era 1,20, irmão. Quem lembra de 1,20 de passagem? Quem lembra disso? Eu tinha exatamente 1,20 no bolso, porque a ideia era ir e voltar. E parei no primeiro ponto de ônibus. Quem conhece aqui o Parque Araruama? Você? Exatamente ali que minha mãe mora. E eu fiquei ali naquele ponto. Eu estava com uma touca do Flamengo. Eu peguei a touca e joguei fora. Joguei a touca fora. Adorava aquela touca. Joguei ela fora. Não sei porquê. Hoje eu entendo porque eu joguei ela fora. Mas eu ainda sou flamenguista. Ô, pastor! E eu vi 3 viaturas vindo. Na época, aquele Gol feinho, sabe? Aquele Gol bolinha, né? E aí eles passaram me olhando. Eu olhando para eles, normal. Eles entraram na mesma rua que estava meu irmão e o menino. E por que eu falo que Deus tem o controle da nossa vida? Porque naquele momento, com a certeza que hoje era o Espírito Santo lá, ele fala assim: volta, mas passa direto. Como assim? Eu vou voltar e passar direto? Eu voltei, irmão. Voltei, olhei para o lado e continuei. Os policiais estavam prendendo o meu irmão e aquele menino. Uau! Deus está me mostrando o livramento. Mas só que nós somos cabeçudos. Toda hora Deus está livrando e você está falando assim: meu Deus, eu estou recebendo um livramento e ainda não estou tendo entendimento. Quantas vezes você já foi livrado? Quantas vezes Deus te livrou? Você está aqui hoje porque Ele está permitindo que você esteja aqui hoje. Essa hora lá no centro do Rio, Copacabana, Ipanema, está rolando aquela festa louca. Mas você está aqui hoje. Que através da tua vida, quem está lá vai ser resgatado. Porque eu fui resgatado. Eu vou acelerar um pouquinho, porque a minha história é um livro. Eu, querendo sair da casa da minha mãe, eu queria simplesmente morar em outro lugar. E infelizmente eu engravidei uma menina. Depois de 4 anos eu engravidei outra. Eu tenho 2 filhos com mulher diferente. Eu preciso falar isso para vocês. Um tem 14 e o outro tem 10. Mas eu ainda não conhecia a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o seu passado não pode condenar o seu futuro. Só que eu tinha um sonho: casar com uma única mulher.
E tem uma menina. Meu Deus, eu tenho uma menina. Mas precisou alguns processos. Precisou alguns detalhes. E antes de eu falar da minha esposa, ela não está aqui. Antes de eu conhecer ela, eu caí de moto a 100 km por hora, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu caí de moto. E eu caí a 100 km por hora. Imagina um tombo a 100 km por hora. O Espírito Santo, Ele estava lá comigo. O controle de Deus estava lá comigo. Porque quando eu caí, a minha mente, o Espírito Santo de Deus, Ele fez com que num tombo de moto eu contasse quantas vezes eu girei no chão. E quando eu estava caindo, e de impacto com o chão, a minha mente falou assim: coloque a mão. Gente, se não é Deus e o Espírito Santo, eu não sei o que é. Mas quando eu bati no chão, a minha mente contava: 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho a certeza que era Deus, porque hoje eu consigo falar os detalhes. Porque Deus é um Deus de detalhes. Quando você vive algo que é para engrandecer o nome dEle, Ele te dá detalhes. E quando eu levantei, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi mexer tudo. O capacete tampou a minha visão e eu levantei, me mexi todo. Eu falei: opa, não quebrei nada. E eu tirei o capacete. 100 km por hora, num sol de meio-dia, sem um arranhão no corpo. É Deus. Não tem explicação para um negócio desse. Só que aí eu ainda, gente, eu fiz isso aqui, ó. 1, 2, 3. Eu fui contando meus passos até a moto. E hoje eu entendo por que eu fiz isso. Porque eu estava quase 10 metros da minha moto, mas eu dei 5 giros no chão. Então, se eu dei 5 giros, foi giros longos, né? Porque não faz sentido. Mas por que eu estou falando isso para você hoje, essa manhã? Porque talvez Deus esteja dando livramento para o filho de alguém aqui. Quem aqui o filho está no mundo? Amém. Essa hora eles estão curtindo em algum lugar? Talvez sim, talvez não. Eu gostaria que os irmãos agora abrissem comigo em Jó, a partir do versículo 6, por favor, 1:6. Amém? Quando Deus Ele comanda a sua vida, o impossível acontece. Receba isso. Quando Deus comanda a sua vida, o impossível acontece. O fácil nós temos que fazer, o difícil nós temos que fazer, mas o impossível entrega na mão dEle. Todos abriram comigo? A partir do 6. E houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Só que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe as intenções de Satanás em relação à tua vida, porque Ele sabe que o diabo, ele quer destruir a tua vida. Por que ele quer destruir a tua vida? O objetivo
mais provável é mostrar para Deus que você não é ninguém, que o que Ele criou é a pior coisa que existe, mas Ele está enganado, porque nós somos a melhor coisa que existe. Você é, irmão, eu sou. E através do nosso lindo Jesus, nós vivemos pela graça. Amém? De novo, ora houve um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor. Satanás veio entre eles. Então Deus está fazendo uma reunião, e o diabo está vindo. Vamos comigo. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E olha como Satanás responde. Vou falar com as minhas palavras. Ah, Deus, tu sabe, de ir e de vir, né? Pela terra. Eu fico sondando aquilo lá. Vocês acham que Deus perdeu o controle da terra? Não, irmão. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Homem perfeito, íntegro e que se afasta do mal. Vamos ler comigo mais em cima, o 5. E assim que era quando os dias de seus banquetes terminavam, os seus filhos faziam banquete, faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Talvez o seu filho faça alguma coisa que desagrade a Deus. E assim era que quando os dias de seus banquetes terminavam, no 5, enviava Jó, eu os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas e queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que os meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus. E Jó fazia isso continuamente. Ele acordava na madrugada. E o que é mais importante aqui, que Jó, ele era um homem rico, vivia na terra de Uz. Vamos colocar no mundo de hoje, Jó vivia lá na Suíça, onde tem. E ele era rico, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita coisa, mas o dinheiro não dominava o coração de Jó. Jó era temente a Deus. Jó sabia que quando os filhos pecavam, Jó ia lá e queimava, fazia alguns sacrifícios para ver se, ei Deus, eu sei que meus filhos estão pecando. Eu não sei o quanto você ora pelo seu filho. Eu não sei o quanto você persiste pelo seu filho. Eu estou falando hoje de filho, de família, porque ontem meu irmão está preso há 7 anos. E ele me mandou uma mensagem da cadeia. E eu falei assim: caramba, cara, como é que você está? Não aguento mais. E ele me mostrou, ele tem televisão dentro do presídio, irmão. Tem televisão, tem geladeira, freezer, ele tem desodorante, tem ventilador, uma tendazinha branca só dele. Eu falei assim: meu irmão, não desiste não. O que você está vivendo precisa mudar vidas aí dentro. As
pancadas, ela vem, irmão, e faz com que a gente queira parar. A gente pode até pensar em parar, mas não desistir. Eu tinha todos os motivos para desistir, eu tinha todos os motivos para parar. Eu tinha. Vamos ler mais um pouquinho? No 9, vamos a partir do 9? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizestes uma cerca sobre ele, e sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Uau! Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, e suas posses aumentaram, a sua terra aumentou. 11. Mas estende a sua mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. É aqui que eu quero entrar. Eu não vou estender muito. Eu já estou terminando, igreja. Eu quero fazer você pensar agora. O diabo, Satanás, ele sabe que existe uma cerca a seu redor. Existe uma cerca ao seu redor que tem o controle de Deus, e ele não pode invadir sem permissão. Não pode. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em seu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Não estenda a tua mão sobre o meu filho, sobre a minha filha que está aqui. Ele não permite. Deus não permite que Satanás toque naquilo que já é dele. Ele fala: vai lá, você não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada, diabo. Vai lá. Está incomodado com a cerca que eu coloquei sobre os meus? Eu ainda tenho controle. Permita-se Deus controlar a tua vida hoje. A cerca ela não se afastará de ti. Talvez o teu filho esteja lá agora, ou em qualquer outro lugar. Existe uma cerca ao redor dele, porque você está aqui, porque Deus cata pessoas. Só que ele não desiste, irmão. O diabo, ele não desiste. Ele vai lá, ele tira a vida dos filhos de Jó. Ele tira tudo que ele tem. Lembra que eu falei que eu era frustrado porque eu queria casar com uma única mulher e ter uma filha? E essa frustração, ela vem me acompanhando até 2015. Eu vou resumir um pouco, mas eu conheci a Stephanie. Foi um processo bem doloroso, mas eu a conheci. E eu falava assim: Senhor, qual a mulher que vai me aceitar? Qual a família que vai me enxergar? Eu tenho 2 filhos com mulher diferente. Jorge, eu conheço o teu coração. Deus conhece o teu coração que está aqui. Deus sabe das tuas sensibilidades. E eu conheci a minha esposa. Agarre isso. Sai daqui com isso.
Pelo amor de Deus, igreja. E quando nós vamos comer um milho, em frente ao Top Shopping, uma mulher que eu nunca vi na minha vida, falou para mim assim, na frente da filha da minha sogra que está aqui: Deus mandou te dizer que ela é a sua esposa. Hã? Mas lembre-se de uma coisa, é com você que está o cajado. Uau! Segura o cajado aqui essa manhã. Com você que está o cajado. É com vocês que estão o cajado. Você está aqui essa manhã para carregar o cajado, para bater no mar e ele se abrir. E ela olhou para mim assim, a Stephanie: ele tem 2 filhos, tá doido. Simplesmente assim. Mas foi tudo muito rápido, porque eu a conheci, a gente fez um propósito até o dia 19 de dezembro de 2015, e ela já havia vivendo um momento de sofrência, de relacionamento, já estava 9 meses sem ficar com ninguém, e eu em busca de uma esposa. Sabe? A esperança que vem dos céus, o controle que Deus está dando na nossa vida, o controle que Ele está fazendo você viver, e você acha que Ele ainda não tem controle, e eu simplesmente, depois de conhecer a Stephanie, assumir esse propósito, dia 19 a gente assumir junto um relacionamento. Deus fala assim comigo: eu não era dessa igreja, casa com ela. Pastor de uma igreja, casa com ela. Eu: como assim? Eu só conheci ela tem 2 meses, Deus vai fazer tudo. Falei: como assim? Você confia? Eu falei: confio. No dia 20 eu estava sendo mandado embora da empresa, ela estava sendo mandada embora da empresa. Como é que casa sem emprego? Como casa sem emprego? E aí você pensa assim: meu Deus, eu acabo de voltar para Jesus em 2015, conheço aquela que o Senhor falou que é minha esposa, eu sou mandado embora, só tem R$3.000 de rescisão que eu recebo para pagar aluguel em janeiro e fevereiro. Como eu faço? Eu estou no controle. Aqui está a Mônica, minha sogra, e está a Mônica. No dia 25 de dezembro de 2015, eu peço a minha esposa em casamento, desempregado. Não é verdade, Mônica? Hã? E aí, que loucura é essa? Eu acredito que eles tenham pensado: essa menina é louca, esse cara está desempregado. Desempregado, está pedindo minha filha em casamento. Mas a primeira vez que eu conheci a minha sogra, Deus revelou algo para mim através dela. Porque a primeira coisa que ela me disse foi: não importa quantos filhos você tem, é você, o homem que Deus separou para minha filha. Talvez você esteja aqui querendo alguém e está difícil. Talvez o seu casamento ele esteja ali balançado, mas Deus está no controle. Deus está no controle, igreja. Não precisa abrir, não, tá? João 16:30. Agora estamos certos de que tu sabes todas as coisas e não necessitas de que algum homem interrogue. Por isso nós cremos que tu vieste de Deus. Os discípulos estão dizendo para Jesus. Quanta dificuldade nós temos de ter conexão com Deus,
Quem aqui tem dificuldade, irmão, de ter conexão com Deus? Tem pessoas que têm. Às vezes o culto está acontecendo e o coração está ali empedrado. Se permita. É uma manhã onde você precisa se permitir. Abrem comigo, por favor. Filipenses 1:6. Sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, realizará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja. Ele começou, Ele vai terminar. Mas escuta aqui, vai vir as pancadas. Eu estava desempregado, não tinha estrutura para fazer um casamento. A família Borges, que eu falo, eu vou honrar a família Borges, a família que me acolheu, eles fizeram uma festa de casamento para a gente. Ei, um homem desempregado, eu tive uma festa de casamento, eu fui honrado. Deus está cuidando. Mas aí, é simples? Não, não é simples, não é fácil, nada é fácil. Mas nós tivemos um filho, alguns conhecem a história, o Pedro. Pedro viveu 3 meses. Eu estou terminando, meninos. 3 meses o Pedro viveu. 3 meses. E quando eu entrei na minha casa, eu falei: Senhor, aqui está teu filho, faça dele o que tu queres. Deus fez como Ele quis. O Pedro ficou doente. O Pedro ficou 7 dias internado, fez hemodiálise. No sexto dia, minha esposa não saiu do hospital. No 6º dia, eu estava ali vendo meu filho morrer, deu uma parada cardíaca. Eu não sabia que a Mônica e o Geraldo estavam lá fora com a minha esposa, mas eu estava lá dentro vendo aquilo. E eu estava orando. E os médicos: pai, vai lá para fora. Eu fui lá para fora, eu fiquei olhando aquela cena e orando, intercedendo pelo meu filho. E uma mulher que eu nunca vi na minha vida me pega pelos braços, me joga numa sala e fala assim: ora pelo meu marido que está morrendo. Meu Deus! Aí eu falei: gente, meu filho está morrendo do outro lado, mas é para orar pelo seu marido, eu vou orar. E oramos. Deus está no controle das situações difíceis, porque naquele momento eu não me lembrava mais que o meu filho estava morrendo. Eu saí daquela sala, fui até o quarto da minha esposa. A Mônica e o Geraldo falou assim: vamos para casa descansar. E eu esqueci que eu estava vendo meu filho morrendo. Cheguei em casa, tomamos banho e dormimos. 6 horas da manhã vai a Mônica e o Geraldo com a notícia: Deus levou o Pedro. O controle de Deus está nisso, fazer que você não presencie aquilo que vai te matar. Foi necessário eu esquecer daquela cena, e eu nem sei se aquele homem foi salvo. Talvez exista uma cena aqui dentro de você que esteja te paralisando. Ele começou uma boa obra na tua vida e Ele vai terminar. Feche os seus olhos, igreja. Permita-se essa manhã. Permita-se ter um coração como o de uma criança. Não há maiores no reino. Permita o coração de uma criança. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, coloca a mão no teu coração.
preocupe com quem está ao teu redor. Você que está com o casamento destruído, escuta uma coisa: o meu maior desafio não foi chorar pela perda do meu filho, porque eu já sabia que ele estava com o Senhor. Tudo é dele e tudo vem dele. O meu maior desafio foi salvar o meu casamento. Aquilo que ele me deu, aquilo onde ele me deu para cuidar, o cajado estava nas minhas mãos. Se seu casamento está indo por água abaixo, se os teus filhos não te ouçam mais, vamos fazer o fogo cair no céu ainda. Ainda temos um tempinho. Eu preciso orar com você. Se permita vir na frente. Você que tentou suicídio, você que tentou se matar, alguém da tua família, não é a respeito do que vão pensar de você, e sim quem você é em Deus, e sim o que você busca em Deus. Talvez você queira que o seu filho volte para Jesus. Talvez ele esteja perdido. Talvez um parente seu. Ei, irmão, eu sou o diácono Jorge. Toda vez que eu tiver que me humilhar aqui, eu vou fazer. Toda vez. Porque eu sei que Ele tem o controle da minha vida. Se você por algum motivo está afastado, tem dificuldades de viver as promessas e de viver Deus com intensidade, você tem essa oportunidade. Coloca a mão no teu coração. Pode colocar. Não é sobre mim, é sobre Jesus. É sobre o que Jesus pode fazer. É sobre o Verbo. Tem pessoas que têm dificuldade de se concentrar. Tem pessoas que têm dificuldade de buscar a Deus. Como Joelmo disse, Deus, Ele deu tudo para Jó em dobro. Tudo! E para finalizar a mensagem da manhã, aquela mulher que vivia com Jó, aquela mulher, ela fala assim: ei, na linguagem de hoje, marido, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda insiste nesse Deus? Ô mulher, não fala isso. Talvez você vive isso dentro da sua casa. Escute aqui uma coisa: Deus não está permitindo você trocar de esposa ou você trocar de marido, porque foi com aquela mesma mulher que ele teve mais filhos bonitos. Foi aquela mesma mulher que ele teve crescimento financeiro. Não permita. Se você está ansioso em querer alguém, aguarde o tempo de Deus.